Olá, sejam bem-vindos, irmãos. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas. Eu tenho uma mensagem da palavra de Deus para você. Você que está passando por algum momento difícil na sua vida e acha que não tem saída. As Escrituras Sagradas, que fala do nosso Deus, ele diz que para ele há saída. Vocês já ouviram falar de Gideão, não já? Então, o que eu vou passar para vocês está nas Escrituras Sagradas, no livro Juízes, no capítulo de número 6. Diz assim que havia um povo chamado Midianitas, que toda vez que o povo de Israel plantava, eles iam lá e saqueavam a plantação. De uma certa vez, estava um homem, servo de Deus, de família simples e humilde, um homem do coração humilde, que agrada a Deus. Ele estava então ali malhando o trigo e apareceu o anjo do Senhor para ele. Está escrito em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Então o anjo falou para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Olha, devido à situação que ele estava passando, ele não acreditou que Deus estaria falando com ele. Que Deus estava vendo as necessidades e estava passando com ele nas tribulações. Mas eu tenho uma notícia para te dizer, e você já sabe, irmã e irmão, Deus está com você aí nessa tribulação. Deus vai te dar livramento, Ele já está te dando livramentos em meio à tribulação. Veja, Deus disse a ele: o Senhor é contigo. O anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo. E no versículo 14 diz assim: então se virou o anjo para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus é contigo, irmã. Deus é contigo, irmão. Continue orando, crendo, clamando ao Senhor. Que Deus, Ele está trabalhando a favor das suas filhas e dos seus filhos, das suas servas e dos seus servos. Então Deus disse: não te enviei eu? Vai nessa tua força. E Gideão, devido ao momento que ele estava passando, ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o anjo do Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus está contigo. Creia que Deus está contigo. E Ele realmente está. Deus é bondoso, Deus é poderoso, é misericordioso. E da maneira dele, Ele vai te ajudar, Ele já está te ajudando a resolver todas as situações que precisam ser resolvidas na sua vida. Veja, Deus, Ele viu que o povo precisava de resolver alguma situação na vida deles. É porque na casa de Gideão, por exemplo, e algum povo de Israel, infelizmente eles estavam com a mente voltada para falsos deuses. Olha que no versículo 25 do capítulo 6 de Juízes, Deus diz para ele que era para derrubar o altar que haviam levantado a um demônio, um falso deus chamado Baal. Então, há um momento neste instante que é necessário nós derrubarmos, afastarmos do nosso coração, das nossas atitudes, da nossa vida, algo que nós sabemos, irmãs e irmãos, que não agrada a Deus. Olha aqui, para que Deus agisse ali fortemente em favor deles, eles tiveram que derrubar alguns ídolos que eles tinham.
E se nós tivermos algum ídolo na nossa vida, alguma coisa que a gente adora que não seja maior que Deus, que nós tenhamos que tirar da nossa vida, porque nada neste mundo e ninguém é maior que o amor e o poder do seu Deus que criou os céus e a terra e tudo que há de existência que você imaginar na sua mente. Então, depois que a palavra de Deus diz que Gideão tomou 10 homens e derrubou esse altar que adorava demônios, Deus agiu na vida deles. Lá no capítulo de número 7, então Deus chamou o Gideão, e Gideão veio com alguns homens, ali estavam 32 mil homens, para ir guerrear contra o inimigo, contra os midianitas. Mas olha, a guerra, quem guerreia por você, serve de Deus, é Deus. Veja, a palavra de Deus no capítulo de número 7 diz assim, no versículo 2, que quando Deus viu Gideão com 32 mil homens, Deus falou, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Senão Israel poderia se gloriar contra eu, Deus, dizendo, a nossa própria mão nos livrou. Então, Deus falou para ele, chama só os homens que têm coragem. Quem for tímido e medroso, volta. Eu estou lendo aqui o capítulo 7. E dos 32 mil, ficaram só 10 mil homens. E desses 10 mil homens, Deus ainda separou apenas 300. Então, olha o desfecho do poder de Deus na vida sua irmã, na vida sua irmão, serva e servo de Deus. Glória a Deus. Olha, no capítulo de número 7, Deus mandou que os servos dele apenas tocassem trombetas e despedaçassem vasos, cântaros, e segurassem na mão esquerda tochas e na mão direita trombetas. O que aconteceu? Glória a Deus. Deus confundiu os inimigos dos teus filhos. Deus confundiu os inimigos. E eles mesmos, os inimigos, se destruíram. Quando Gideão e o povo de Deus chegou para ver o que havia acontecido, está lá no capítulo 7, o inimigo já havia sido destruído. Que essa palavra de Deus possa ter tocado no seu coração e te dado ânimo e força para prosseguir adiante. E se essa palavra toca em você, se ela foi útil na sua vida e necessária, que você ajude a propagar a palavra de Deus. Que Deus esteja diante da nossa vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo continue nos consolando e intercedendo por nós e levando as nossas orações até o trono de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.